Pessoal, o assunto hoje é um negócio que eu gosto bastante porque muita gente vem me perguntar. Eduardo, eu tenho problema de marcha lenta e não tem nada pior do que você chegar num sinaleiro, você parar o carro ficar querendo apagar ou ficar muito acelerado. Então a gente utiliza de algumas estratégias. Por exemplo, se você tem um carro que utiliza uma borboleta eletrônica, né? Você tem lá a borboleta eletrônica, o acerto de marcha lenta ele é mais fácil. Por quê? Porque nós vamos estipular na borboleta eletrônica algumas funções aonde você estipula marcha lenta quando você bate na partida para o carro segurar mais tempo acelerado e depois reduzir. Depois nós podemos atingir alvos de marcha lenta onde vai procurar a borboleta aberta ou por rotação, você pode estipular. Quando você liga um ar-condicionado de um carro com borboleta eletrônica, isso é muito importante, pessoal. Muita gente fala, Eduardo, eu tenho meu carro, a marcha lenta é um espetáculo, porém quando eu ligo o ar, o carro, a marcha lenta desce. Aí eu tenho que regular a marcha lenta com o ar ligado e quando eu desligo o ar, a marcha lenta fica alta. Aí eu pergunto, tá, e você ligou o fio do ar-condicionado na injeção? Aí entra aquele grilinho, né? Cri, cri, cri. A pessoa não responde. Por quê? Ela esqueceu, ela não sabe, ela não se informou que existe uma função dentro das injeções, aonde no momento que você liga o ar-condicionado, por exemplo, o sinal do ar-condicionado já vai direto para a injeção e você tem uma opção na marcha lenta. Corrigir a marcha lenta, né? Corrigir a lenta tantos RPMs com ar ativado. Por isso que eu falo, você vai instalar uma injeção eletrônica no veículo, você tem que fazer o projeto dessa instalação. Por quê? Esse carro tem ar? Tem. Tá bom. Então eu escolho uma injeção um pouco mais básica, por exemplo, uma injeção de entrada, né? E aonde eu tenho poucas entradas e poucas saídas. E aí eu escolhi lá TPS, temperatura do motor, temperatura do ar, pressão de óleo, isso e aquilo, não sei. E eu fiquei sem entrada para mim ativar, por exemplo, a minha marcha lenta quando eu entro com o ar-condicionado. Entendeu? Porque não que a minha injeção seja ruim, mas eu escolhi uma injeção com menor valor agregado, onde ela tem menos entradas. E se eu tenho poucas entradas, eu não consigo aproveitar, às vezes, as situações dela. Por isso que existem injeções lá de entradas, né? Com, sei lá, 5, 6 entradas. Aí você pega uma injeção mais top dentro da mesma marca, que tem 18, 20 entradas de sinais, né? Então, para vocês entenderem o quanto é importante você ter o projeto bem organizado. O teu projeto, o projeto que você vai montar no seu carro ou o carro do seu cliente, para lá na frente o seu cliente não falar, poxa Eduardo, quando liga o ar-condicionado vai ser sempre essa lenga-lenga, o carro apagando, ou quando eu desligo o ar-condicionado a lenta sobe. Pois é, a injeção não tem entrada para a gente ativar o ar-condicionado, né? A lenta para o ar-condicionado. Daí o cliente fala, se você tivesse me falado eu tinha escolhido outra injeção. 300, 400, 500 reais, R$1.000 de diferença, às vezes num projeto desse não é diferença. Então projeto em primeiro lugar. Lembrando, pessoal, marcha lenta, então quando eu tenho uma borboleta eletrônica é mais tranquilo eu fazer a regulagem da marcha lenta, né, o acerto de marcha lenta, seja com ar, quando eu prendo o farol, que daí dou luz alta, que pesa o alternador, quando pesa o alternador eu crio lá um peso no motor, então vai me pesar a minha marcha lenta, o alternador vai carregar, vai pesar mais ainda, então tudo isso piora a minha marcha lenta. Se eu tenho uma borboleta eletrônica, né, uma das grandes vantagens da borboleta eletrônica é justamente você ter esse controle a mais aí de marcha lenta. Tá bom, Eduardo, eu não tenho borboleta eletrônica, mas o meu carro tem motor de passo, né? Que é aquele motorzinho de passo que regula a marcha lenta. Eu posso utilizar o motor de passo? Pode, se a tua injeção assim permitir. Não são todas as injeções que te permitem usar motor de passo. Normalmente injeções que têm controle para borboleta eletrônica, elas controlam o motor de passo. Então é possível você controlar o motor de passo. A resposta dele não é tão ativa igual na borboleta eletrônica, mas ela funciona também sem problema nenhum, tá? Eduardo, não tenho borboleta eletrônica e no meu carro eu não tenho local para colocar um motor de passo. Bom, nós temos outras funções que inclusive nos carros originais elas atuam na marcha lenta antes, por exemplo, do motor de passo. Muita gente acha que num carro original é só o motor de passo que controla a marcha lenta. Não, o motor de passo, dependendo da marcha lenta, ele vai ser a segunda ou a terceira opção. Normalmente a primeira opção, pessoal,
é controle de ponto de ignição, tá? Dentro das injeções que você não tem, presta atenção. Dentro das injeções que você não tem controle de motor de passo, que você não tem controle de borboleta eletrônica, você tem normalmente uma saída para você colocar uma solenoide para marcha lenta. Motores de ciclo Otto, 2 tempos, 4 tempos, motor radial, motor rotativo, independente do motor que seja. Para subir a marcha lenta eu preciso ter o quê? Ar entrando. Se eu tenho ar, logicamente mais combustível, se eu tenho mais ar vou precisar de combustível, se eu tenho mais ar eu subo a marcha lenta, mas não necessariamente que eu precise mexer na posição da minha borboleta. Eu posso estar colocando uma solenoide, aonde quando precisar, caiu a marcha lenta, a solenoide abre, passa ar para dentro do motor, o meu motor está admitindo aquela quantidade a mais de ar, né? Ele sobe a marcha lenta. Inclusive, na maioria das injeções que controlam solenoide de marcha lenta, você tem a opção de, por exemplo, bater a partida no motor, o motor funciona. Durante a fase fria, você estipula a temperatura de fase fria, a solenoide fica o tempo inteiro aberta, para a marcha lenta ficar mais alta. Motor atingiu 70 graus, se você estipulou, por exemplo, a marcha lenta, a solenoide desliga e fica desligada. E aí você coloca, a minha marcha lenta tem que ficar no mínimo 950 RPMs, né? Então a marcha lenta tá ali 950, 1000 RPMs, a solenoide tá desligada. A marcha lenta abaixou dos 950, a solenoide abre. E aí você coloca um tempo de reteste, né? Ela ativa e fica lá 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Nesse tempo de reteste, ela desliga a solenoide e vê se precisa. Ela continua baixa lenta, ela sobe sozinha. Então ela fica se testando o tempo inteiro, tá? Outra coisa, injeções que tem esse sinal da solenoide de marcha lenta, normalmente vai ter também o sinal para subir a marcha lenta com o ar-condicionado ligado. E aí você coloca um alvo pro ar-condicionado, ligou o ar-condicionado, a solenoide abre e fica aberta para conseguir segurar essa marcha lenta num valor mais alto. Isso é muito interessante, tá?